Pronto, gente, desculpe a interrupção abrupta, foi que eu estava gravando errado a aula para quem não pôde ver agora ao vivo. Vocês também continuam me ouvindo, né? Então, certo, não era gravar na nuvem, pronto, era gravar neste computador. Então, eu estava na orientação da infância que é autocentrada. Então, a gente não vai achar nada absurdo uma criança que se comporta de uma forma autocentrada, porque é isso que as crianças fazem, né? Agora, um adulto agir assim, um adulto se comportar dessa forma, é algo que a gente não considera tão comum, né? E de uma forma bem, assim, antagônica, é justamente isso que acontece, né? A gente vê que tem muitos adultos ainda com necessidades infantis. Então, essa é propriamente a diferença entre adulto e criança, que nem sempre está, nem sempre é uma diferença acentuada, né? Nem sempre a gente consegue perceber, nossa, isso aqui de fato é um adulto, né? Ó, isso aqui de fato é super diferente de criança. Não é assim que acontece, com a maioria das pessoas. Então, a senha de hoje é caminho, porque a gente apontou alguns problemas lá na roda da vida na aula 2, e a gente vem apontando problemas desde a primeira aula, né? Mas todas as pessoas que apontaram os problemas com sabedoria, elas sempre mostram um caminho. Então, a gente falou lá na aula 2 sobre as 4 nobres verdades, né? Que existe sofrimento, que o sofrimento é uma realidade, que existem as causas próprias do sofrimento, mas que é possível atingir a liberação do sofrimento. Então, essa liberação do sofrimento. E aí começa a nobre verdade. A quarta nobre verdade existe um caminho para a liberação do sofrimento. Então, é uma esperança, né? Não é só apontar um caminho que a gente tem essa questão de autocentramento, a gente tem essa questão da ignorância, da falta de visão do sofrimento próprio, mas também existe um caminho para acessar isso tudo, né? Então, as diversas sabedorias, os diversos caminhos ancestrais e tradicionais de conhecimento, eles são um prato cheio para quem está buscando um caminho, né? Para finalizar, né? Para se liberar disso, desse sofrimento. E aí, nessa na terceira, eu acho, da mentoria passada, que a gente falou, o nome foi Controle e Sofrimento dessa aula. Foi sobre como que a gente sofre nos nossos relacionamentos, na nossa vida, por esse desejo, por esse anseio de controle. E o tanto que, como a gente não consegue dar uma resolução, né, para essa vida, a gente sofre, as coisas vão mudando, a gente quer estabilizar as aparências e a gente não consegue, então a gente sofre. Então, o nome do caderninho foi Controle e Sofrimento. E eu falei sobre uma pirâmide, né? Porque, especialmente nós, mulheres e mães, a gente tem 1000 coisas para fazer, tem 1000 tarefas para fazer, tem 1000 obrigações, tem 1000 demandas, tem toda hora uma questão para resolver, prática da vida. E às vezes a gente fala assim, mas eu não vou ter um tempo para mim, né? Assim, eu não tenho que me colocar em primeiro lugar, assim, eu não tenho que ser o centro da minha vida para que eu possa ser feliz. Então tem essa dificuldade, assim, a gente está falando muito sobre autocentramento, mas essa dúvida surge. Nossa, mas eu estou morrendo de cansada. Eu não durmo há muito tempo, eu durmo mal, eu tenho que acordar cedo, meu filho está doente, enfim, acontece um monte de coisas que vocês sabem, não preciso nem explicar. Mas a gente fica cansada, a gente fica exaurida e a gente pensa, mas eu não tenho que ter um tempo para mim, eu não tenho que me amar em primeiro lugar. E isso é uma coisa muito obtusa na nossa mente. A gente não sabe exatamente o que, que seria se amar em primeiro lugar. Então, se amar em primeiro lugar é ir para academia, é fazer a unha toda quinta, toda sexta, é fazer um tratamento estético, é comprar roupa nova, é comer chocolate. O que, que é exatamente se amar em primeiro lugar, né? O que, que é isso, né? É ir para o cinema sozinha, sei lá, passear na praia, o que que é? Então a gente tem sede, né? A gente tem necessidade de algo que a gente não sabe exatamente o que é. Mas a gente sabe que a gente precisa disso para sobreviver, porque do jeito que tá é muito difícil, a gente fica muito cansada, a gente não tem forças assim. Com as nossas forças unicamente humanas, a gente vai reclamar, vai brigar, vai chegar, vai dar chilique numa hora ou outra, né? Então assim, a gente é como se fosse uma bomba relógio todo o tempo, né? Tá uma bomba relógio, explode. Aí explodiu, aí acalma. Aí mais um tempo vai só acumulando, 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 até que explode de novo. Então, nossa vida é meio bomba relógio, várias bombas relógio, né, toda hora. E aí a gente tem essa necessidade de parar com isso, né, de não ser tão controladora, de não se irritar tanto, de não se cansar tanto, de conseguir servir e ajudar melhor as pessoas, que a gente sabe que isso é mais ou menos um caminho.
Mas a gente não sabe como fazer isso. Então a gente imagina que a gente precisa de tempo. Então eu vou ter que ter tempo, sei lá, para fazer o que eu gosto. Então eu gosto de ler. Então eu vou separar todo dia 1 hora para eu ler. Aí você vai ver que lá no terceiro dia, quarto, que você separou 1 hora para você ler, para você ir para academia, para você fazer sua unha, você vai estar melhor, né? Vai estar um pouco mais feliz. E aí daqui a 2 semanas, 3 semanas, você volta para aquele seu estado de energia anterior, né? Assim, de insatisfação, de dúvida, de querer controlar. Então a gente condiciona, a gente se sente melhor até por algum tempo, mas a gente condiciona a nossa energia, a gente condiciona o nosso humor, a gente condiciona o nosso bem-estar a, a tarefas, né? E que a gente vai colocando no nosso dia a dia. Então a gente está se sentindo triste, a gente vai no cinema, a gente está se sentindo sem tempo, a gente pede um tempo para a gente ir no salão. Então a gente sempre tenta condicionar o nosso estado interno com coisas externas que acontecem, com fenômenos externos. E como a gente já testou por todos esses anos, a gente já percebeu, eu espero que isso não dá muito certo, né? Que a gente sempre vai ser uma montanha russa. Por outro lado, existem pessoas, grandes mestres, que têm uma estabilidade interior bastante, para não dizer outra palavra, né? Invejável mesmo, assim. Eles têm uma sabedoria, eles têm uma estabilidade que a gente fica, onde que vem desse negócio? Porque eu quero, eu preciso. Onde é que consegue mais disso? E E aí a gente assim, já é uma pista para a gente saber que não importa muito o que a gente vai fazer, mexer no mundo de fora. Não vai existir o dia onde todo mundo vai estar penteadinho, né? Todo mundo com o cabelo arrumado, sorrindo, sem estar cansado, para a gente dizer, ufa, agora consegui, né? Terminei, fiz a minha tarefa, tô de boa aqui, super feliz. Esse dia nunca chega, né? Assim, o dia do tá tudo pronto. E então, essa pirâmide, ela é uma ajuda para a gente pensar, tá? Eu preciso me pôr em primeiro lugar para me sentir bem, tenho que fazer alguma coisa, mas eu não estou conseguindo dar conta do meu dia a dia, eu preciso de algo, mas eu não sei bem o que é. Não sei se é comer chocolate, não sei se é rezar o terço, eu não sei o que é. Então, essa pirâmide é uma ajuda. E aí eu desenhei uma pirâmide, que eu não vou desenhar hoje, porque eu não vou demorar tanto nessa primeira parte da aula, mas essa pirâmide é uma ajuda para a gente lembrar sempre como que a gente deve mais beneficamente organizar a nossa vida, a nossa agenda, o nosso dia a dia. E aí é uma pirâmide, aí vocês podem desenhar se vocês quiserem. Ela tem 3 andares. Então a base dessa pirâmide, na verdade 4, né? 4 andares. A base dessa pirâmide eu costumo chamar de o que autotranscende, né? É a nossa ligação com a nossa parte espiritual, com a nossa autotranscendência. E aí a gente pode fazer isso de diversas maneiras, né? Depende do que a gente, da nossa cosmovisão. Mas basicamente a base dessa pirâmide é a cosmovisão. Então você pode colocar assim, transcendência ou cosmovisão. Que é sobre esse tema a aula de hoje. A base da pirâmide. Por isso que o nome é caminho. Isso que tem na base da pirâmide vai sustentar todo o restante. Então, assim, todo o mais vai ser ancorado, né, baseado nessa parte principal, que é a base da pirâmide. Então, logo em seguida, vem as pessoas da nossa vida, né? Então, as pessoas da nossa família mais direta, né, especialmente. Nossos pais, nosso marido, nossos filhos, as pessoas que a gente convive de forma mais direta. E de uma forma prática, vou pegar mesmo o nosso teto, né? Que é o nosso marido e os nossos filhos, com os quais a gente convive. Então, o nosso olhar, ele tem que estar diariamente lançado sua porção maior para a parte de baixo. A gente tem que saber minimamente o que a gente está fazendo, né? Com a gente, com as pessoas, com as coisas. E depois disso, depois que a gente tiver essa base, a gente vai servir o mundo, né? A gente vai atuar na nossa família, atuar no nosso trabalho, atuar na nossa casa, assim, de forma mais material e prática. Então, depois da parte transcendente, vem o nosso marido, né? E depois os nossos filhos, e por último, as coisas materiais, né? Assim, então, por último, vem as coisas de casa, trabalho, dinheiro, matéria. Então, dentro do nosso coração, isso tem que estar muito organizado. Não necessariamente o nosso dia vai estar assim.
maior horas possível, maior tempo possível de horas para a parte transcendente. Depois família, depois casa. Geralmente é o contrário. A gente se ocupa muito mais com as questões materiais, né? De trabalho, de casa, depois dá uma olhadinha na família, e lá no final de semana, se sobrar um tempo ali, a gente faz uma missa, né? Então, a gente age exatamente de forma contrária a essa ordem. Mas, assim, não é uma questão apenas de tempo, né? Não é uma questão apenas de priorizar o tempo que a gente vai dedicar a isso. Mas, sobretudo, organizar isso internamente, porque de fato tem dias que a gente vai ter que fazer coisas muito materiais e práticas e a gente não vai ter tempo quase zero para a família, né? Para questões de estudo, de transcendência. Mas a gente precisa levar em consideração que dentro do nosso coração, isso estando arrumado, não tem problema. A gente vai encontrar soluções, a gente vai encontrar meios, porque a gente já tem uma base, a gente tem um caminho do qual partir. Então, é claro que nesse caminho vão existir dificuldades, vão existir dias piores, dias melhores, mas a gente vai ter um eixo. Então, esse eixo, a gente vai poder pender para um lado, pender para o outro lado, mas a gente vai ter para onde voltar, a gente não vai ficar perdida, né? Ah, não, agora eu acho que é um namorado, agora eu acho que é um marido, agora eu acho que é um amante. Agora eu acho que é chocolate, agora talvez seja lasanha. Não, acho que agora casa na montanha, casa na praia, talvez agora outra profissão, essa carreira não. Então a gente não vai mais ficar balançando e quebrando, né? A gente vai conseguir fazer a dança e conseguir encontrar um eixo da nossa vida. Assim, vai dar tudo errado e a gente vai pensar, ai, faz parte total dar tudo errado. E a gente vai conseguir voltar. A gente não vai ficar desesperada, meu Deus, deu tudo errado, vou ter que ir numa psicóloga, vou ter que tomar Rivotril, vou ter que não sei o que, eu não tô dando conta da minha vida. Vai dar tudo errado e o nosso coração vai ter um quê de tranquilidade. Então, o caminho não é para te tirar, inicialmente, né? Não é para te tirar do sofrimento, você não vai atingir a iluminação, porque você começou um caminho espiritual, mas é para te dar um eixo de vida, assim, é o que eu chamo de cosmovisão. Quando a gente adquire uma cosmovisão e quando ela é muito boa, né? Então a gente vai ter respostas para tudo. Inclusive, isso era uma coisa que me intrigava muito quando eu fazia faculdade de psicologia. Porque entravam muitos professores e cada um tinha uma ideia do que era um homem, do que era a mente, do que era um cérebro e como que funcionava. E eu pensava, mas e aí a gente vai fazer estudo de caso? E como seria o estudo de caso nesse atendimento, nesse atendimento, nesse atendimento? E aquilo nunca fez sentido para mim, porque eu pensava, eu tenho certeza que existe na minha cabeça um bom psicólogo é alguém que vou poder chegar com qualquer demanda para ele, vou poder chegar com qualquer demanda para ele e ele vai saber o que fazer. E deu uma travadinha. Agora voltou. Não sei se deu aí. Sim, voltou? Então, na minha cabeça, um bom psicólogo era alguém que eu pudesse chegar com qualquer demanda do mundo, né? E ele ia ter uma base, assim, porque ele ia estar falando de um lugar de sabedoria, onde ele ia me enxergar além do meu problema e ia me devolver uma lucidez. Então, isso sempre foi algo que eu queria buscar. E eu dizia, isso não tem aqui nessa faculdade, isso não tem, isso de fato não tem. E aí eu pensei, eu vou precisar ir atrás disso, né? E aí, quando eu virei mãe, eu pensei, de fato, eu preciso daquele negócio que eu precisava lá na faculdade, porque tem problemas que eu não sei fazer. Então, assim, eu vou ter que estudar para cada coisa do meu filho, eu vou ter que estudar tudo, de tudo, e eu vou ter que responder a cada pergunta que ele me fizer, eu vou ter que estudar. Não tem uma coisa, uma ciência que eu possa estudar que eu vou conseguir, que eu vá conseguir olhar para ele e conseguir responder as demandas de uma forma bem geral, assim, de uma base bem profunda e sólida. Então, é basicamente isso que a gente chama de cosmovisão, né? Que é a gente conseguir uma sabedoria de vida, e isso é para a vida inteira, assim. Formar uma cosmovisão é algo da vida toda. Mas quando a gente descobre e toca nessas linhas, né, finas da vida, que existe, de fato, uma inteligência atuando em vários níveis ali, e a gente consegue perceber isso, fica tudo mais fácil, assim, fica mais fácil sofrer, fica mais fácil criar filho, fica mais fácil casar, fica mais fácil tudo, né? Então, não é que não tem problemas, é que fica
nem também fica tão mais fácil, mas é porque fica mais, faz mais sentido, né? A gente entende, é por isso que isso está acontecendo, é por isso que eu estou sofrendo assim, é por isso que eu tenho essa ansiedade, é por isso, por causa disso, disso, disso. Então começa a fazer mais sentido, a gente para de ser tão aleatória, né? Começa a criar um front, assim, de guerra na sua vida, né? Ah, é por isso. Então, se eu fizer isso, vou sofrer de fato. Não tem escapatória. Se eu já estou fazendo isso, eu já espero sofrimento, né? E aí a gente começa a ver que existem caminhos, que é o que, que eu chamei nessa aula de controle e sofrimento, de filosofia perene, que é, beleza, vamos colocar agora aqui na mesa toda a galera mais top das galáxias de sábia da humanidade. Chame os filósofos gregos, chame os teólogos medievais, chame aí os melhores filósofos e santos e sábios e mestres das grandes tradições e passe uma peneira. E o que todos eles estão, para onde todos eles estão apontando? O que todos eles estão falando, né? Fazendo, dando exemplo, vivendo na própria vida. Então, a isso a gente chama filosofia perene porque ela é perene, né? Ela não passa. Não importa quantos milênios tenham passado, ela não passa. E aí, o que a gente faz com isso hoje em dia? Joga embaixo do tapete, joga no lixo, joga na privada e dá descarga. A gente não vê em lugar algum, a gente não ouve as pessoas falando sobre isso. O nosso conhecimento ele é todo pautado na modernidade, na ciência, o que é bom, né? O que, assim, tem um lado bom. A ciência moderna, as engenharias, né? Ela surgiu para dar um apoio, né, à nossa vida aqui, uma vida material, uma ajuda, né? Na questão de saneamento, de saúde, enfim. Mas, por um outro lado, a gente se distanciou muito dessa sabedoria, né? Que é o que guia a nossa vida. Então, hoje a gente vive mais, a gente tem mais tempo para viver, né? A gente não morre tão precocemente como antigamente, mas em compensação a gente vive muito mais sem sentido, assim, a gente tem mais tempo para viver sem sentido, né? Então, né, é uma coisa meio, não sei se é tão comemorável, assim, você tem mais tempo para ficar confuso. Então, assim, a gente tem que aproveitar o nosso tempo de vida e o fato de que a gente tem uma vida humana que é muito preciosa, né? Que é, é algo muito raro. Assim, a gente está aqui nesse corpo, nessa forma humana, podendo receber ensinamentos via internet de mestres, né? Porque hoje os ensinamentos dos mestres estão divulgados. Você pode ter um lama tibetano na sala da sua casa. Você pode ter um sábio falando com você, sei lá, vendo aula numa live. Então, a gente pode ter ensinamentos, né? Livros que são editados, que antigamente era muito mais difícil. Então, a gente pode ter bons conteúdos gratuitamente, facilmente. E a gente tem uma vida humana preciosa, rara, né? que tanta coisa que aconteceu para que a gente pudesse estar aqui. E o que a gente faz com isso, com a nossa vida humana preciosa e rara? A gente vai jogar videogame, a gente vai ver série de fofoca, a gente vai ver notícia trágica. Então, é uma coisa assim muito triste, né? Que a gente jogue a nossa chance, única chance, fora, né? Então, no cristianismo, assim, a nossa chance, a nossa vida é uma decisão, assim, se você vai ou não, para onde você vai depois que você morre. No budismo você vai ou não atingir a iluminação, ou você vai ficar sofrendo aí nessa roda da vida. Por quantas mais vidas? Quantas mais vidas você vai ter que vir e sofrer, minha querida, para você aprender, né? Então, é uma coisa muito lamentável que esse não seja de fato o centro da nossa vida, porque quando a gente instaura essa base da pirâmide, todo o mais vira caminho. Então, não é que você vai ter que ir para uma montanha distante, você não vai ter que virar freira, você não vai ter que, enfim, você não vai ter que nada, mas você consegue direcionar, orientar o seu olhar para que a sua própria vida, onde você está, com filho, sem filho, com marido, sem marido, com trabalho, sem trabalho, onde você está, você consegue transformar o seu próprio caminho num caminho espiritual. E essa coisa mais linda, assim, é de fato onde nós estamos. E aí tem até um quadro aqui, ó, tá vendo? Que eu usei na mentoria passada, eu ganhei da Andrea. Ela fez a mentoria e ela me deu esse quadrinho mais um. Nesse daqui tá escrito: o lugar da sua prática é onde seus pés tocam. Então, assim, o lugar onde a gente pratica é onde estão os nossos pés agora.
E aí a gente pensa, que pés, né? Tipo, eu nem penso nos meus pés. A gente não tá nem ligada no nosso corpo, ou onde eles estão tocando, né? Onde que a gente tá. Nossa, a gente tá muito mente, muito cabeça, muito voando. Então, nossos pés tocam onde os nossos pés tocam é exatamente o lugar da nossa prática. E essa é a base da pirâmide e o caminho que a gente vai falar hoje. E aí, depois disso, o que acontece? Tem muita treta assim mesmo, assim, muito problema na família, assim. Em família, em casal, em casamento, em maternidade, porque a gente já parte de um lugar que não tem essa base. Então, é claro que vai ter muito problema. Vai ter problema para dar e vender. E um desses grandes problemas atuais, especialmente, é essa inversão da ordem, né? Os pais, eles são maiores que os filhos, e os filhos vêm depois dos pais. Então, isso é muito difícil para a gente que é mãe pensar, mas como que eu vou? Nem consigo amar mais o meu marido do que o meu filho. Isso é uma coisa assim, já que a gente fala, meu Deus, não tem nem como, né? Esquece, não tem nem competição, né? Então, isso, assim, faz muito mal para a família em si. Porque não é uma questão de amar mais, amar menos, mas é de um cuidado. O cuidado, ele sempre tem que perpassar uma coesão. Então, às vezes, a gente dedica 101% da nossa energia para a maternidade, para um filho, e 0,098 negativos por cento para o nosso casamento. Então, assim, acontece muito divórcio, muitas crises conjugais, porque não tem esse cuidado. Então, ter esse cuidado com o cônjuge, ter esse cuidado com o casamento, é um cuidado especial para os filhos, né? Porque a segurança emocional dos filhos, ela depende muito disso. Ela depende do, do relacionamento entre os pais. Então, hoje em dia, a gente tem uma dificuldade enorme, assim, se doar pelo marido, né? A gente vem aí também de uma mentalidade muito ideológica e a gente vem de uma educação onde a gente escutou sempre que a gente não pode depender de homem nenhum, que a gente vai ser feita de trouxa, enfim. Então, a gente tem muita essa dificuldade de receber, né? De receber do nosso marido, de se doar por ele, e isso tudo é muito travado na nossa vida. E isso vai travando também a nossa maternidade. Então, a gente tem que ir soltando alguns nós, né? A gente vai recebendo de cima e vai doando para baixo. E aí, por isso é tão importante que a base da pirâmide seja a transcendência, a cosmovisão, porque é de onde a gente recebe. E é por isso que a gente fica tão cansada, porque a gente não consegue receber. Vamos chegar lá. Então, vem aí do nosso marido, da doação e do recebimento, e dos nossos filhos, né, da doação. E depois disso, vem a preocupação com as coisas. Então, o que acontece hoje em dia é que se alguma coisa sai errada na nossa casa, tem alguma derramação de suco, a última coisa que é priorizada são as pessoas, né? Ai, meu Deus, e a gente briga com as crianças, a gente reclama para o marido, a gente usa mal a nossa fala, a nossa energia. E a parte da cosmovisão, então, a gente nem lembra, nem passa pela nossa mente, né? A gente foca muito na matéria, né? Então, e essas divisões, assim, essa falta de percepção, essa falta de visão, ela vem dessa confusão, da gente não conseguir ver com clareza a hierarquia, a ordem, a importância das coisas. E daí, pensando nisso, né, os grandes mestres do mundo disseram: olha, nós estamos aqui para ajudá-los, para que vocês se libertem do sofrimento, para que vocês atinjam a iluminação, para que vocês vivam uma vida eterna, cada um falando do seu modo. Então, a minha cosmovisão, ela é mais oriental do que ocidental, porque, pessoalmente, minha vida me levou para o budismo, né? E aí, assim, o que eu vou trazer hoje aqui não é nada exclusivamente budista, né? Não é nada que qualquer outro grande sábio, filósofo, não tenha concordado. Então, sempre vou tentar fazer esse paralelo. Tem no budismo que a gente chama de quatro nobres verdades, né? Então, quando o Buda iluminou, né? Porque não sei se vocês conhecem a história do Buda. Ele sentou, né? Enfim, tem uma história incrível de anos de meditação, de tentar, meu Deus, o que fazer com essa mente, né? O que fazer? Porque ele tem uma história assim, que ele era um príncipe muito lindo num palácio, então, quando ele nasceu, ele foi encontrado por reis magos, por uma estrela,
E aí eles foram lá e falaram para o pai dele, olha, esse menino aqui, ele vai mudar o mundo, ele vai ser um grande sábio e mestre, ou príncipe. Aí o pai disse, é claro que ele vai ser um príncipe. Ele jamais vai ser um grande sábio, hippie, mestre. Eu não vou deixar isso acontecer, né? Então ele trancou o filho dele num palácio e lá ele ficou rodeando ele das coisas mais lindas. Então ele tinha a maior riqueza, as coisas, melhores comidas, as melhores mulheres, ele tinha tudo, tudo do lindo. E o pai dele nunca deixou ele sair do palácio, né? Então ele sempre cresceu ali, assim, percebendo tanto que a vida era maravilhosa. Assim, todos os trabalhadores lá eram lindos, é, todos tudo que acontecia lá, de esportes preferidos, tudo era tudo voltado para ele, né? E teve um dia que ele falou, acho que eu vou dar, na adolescência, né? Assim, acho que eu vou dar uma escapulida desse palácio para ver o que acontece lá fora. E, e aí, quando ele chegou lá fora, a primeira coisa que ele encontrou foi uma pessoa velha. E ele nunca tinha visto uma pessoa velha. Ele sempre tinha visto pessoas jovens e bonitas lá trabalhando no palácio. E ele viu uma pessoa muito velha, muito, muito velha. E ele ficou muito comovido com aquilo, né? Como que as rugas, as expressões, a falta de viço. Ele ficou muito comovido com aquilo. Então ele contemplou a velhice. E depois, continuando caminhando, ele viu uma pessoa doente, muito doente, assim, né? Daquelas doenças de, como se fosse aquelas feridas, né? Assim, uma doença, assim, uma pessoa já em um estado de putrefação na rua. Então ele ficou muito comovido como que a gente podia atingir graus tão grandes, tão fortes, tão avançados de doença. Então ele contemplou a doença. E ele, mais um pouco adiante, ele viu uma pessoa morta, um velório, né? Então ele viu um corpo, e aí lá eles cremam, né? Tem a cultura de cremar o corpo, ele viu um corpo sendo cremado. E aí foi o suficiente para dizer o nosso destino é ou a velhice, ou a doença, ou a morte. E de fato, a gente sai daqui, a gente entrou nascendo, a gente sai ou velhinho, né? Ficando velhinho morrendo, ficando doente morrendo ou morrendo. Esse é o nosso destino. E ele pensou, a gente precisa de uma resposta para isso. Porque o sofrimento ele está por toda parte. Então, daí desse primeiro contato com a velhice, com a morte, com a doença, daí até ele atingir a iluminação foram muitos anos, né? Então, no momento que ele atinge a iluminação, ele volta, ele levanta, e assim que ele atinge a iluminação, ele levanta e fala: agora eu vou ajudar as pessoas, que agora eu consegui entender. Tanto que o significado de Buda chama aquele que despertou, né, mentalmente. E aí ele vem e ele fala sobre as quatro nobres de verdades. Então ele fala: existe sofrimento, existem as causas do sofrimento, tem como ter um fim, um sofrimento, e aqui existe um caminho para a superação do sofrimento. Então ele apresenta o caminho, e esse caminho chama o Nobre Caminho de Oito Passos, que é o tema da aula de hoje. Daqui ele fica grudado ali no meu. Que é lá embaixo, na verdade. Ele fica grudado no meu lugar seguro. Que o nobre caminho óctuplo é como se fosse uma roda, um leme, ó, que é até um dos símbolos do budismo, é como se fosse um leme com essas oito arestas aqui, ó. Então, o nobre caminho óctuplo, ele vem falar pra gente de oito sabedorias que a gente tem que, oito ações que a gente tem que prestar muita atenção para que a gente consiga se liberar desse sofrimento tão, como é que eu posso dizer, impregnado na nossa mente. Então, ele vai descrevendo passo a passo e, e aí ele vai formando discípulos, né? Inevitavelmente ao redor dele, vai agregando discípulos e esses discípulos vão disseminando tanto o nobre caminho quanto várias outros, como é que eu posso dizer? Vertentes do budismo que surgiram depois. Então, é algo muito antigo, assim, de 2.600 anos atrás, alguém pensar nisso, né? E antes dele já tinha assim filósofos pensando nisso, buscando uma solução para isso, e depois vários outros mestres, né? E aí hoje a gente vai falar, especial, a gente não vai falar dos oito pontos, a gente vai falar de uns cinco, mais ou menos, tá? E aí eu vou deixar os outros três, que são mais difíceis, digamos assim, para os próximos encontros. E eu vou falando um pouquinho de cada, porque
eu pensei no tema do ano para a gente conseguir falar de todos sem ter que ser uma coisa chata, assim. Porque vocês viram que é uma roda, né? Vocês viram que não é linear também. O Buda não era linear. Então, ele não é uma coisa linear, assim. Um, dois, três, primeiro você faz isso, depois você faz isso. A gente vai fazer tudo junto. E no meio da nossa vida. Então, essa roda vai girando no meio da nossa vida, assim. E aí, eu não sei se ficou clara a questão da pirâmide. Se vocês puderem me dar um feedback, eu acho que eu falei o suficiente sobre ela, assim. Não falei, eu até reassistir essa aula da mentoria, mas se vocês tiverem alguma dúvida, eu complemento antes da gente começar no caminho. Então é isso. Vamos começar. O caminho, não abre caminho de 8 passos. O primeiro ponto do caminho, de qualquer caminho espiritual, é a nossa motivação. Então, eu estou falando de motivação, vocês devem falar, meu Deus, de novo a Luz falando sobre motivação. Mas é porque a motivação é o ponto mais importante para a gente encontrar as respostas que a gente precisa, ou o ponto mais importante para a gente não desistir do caminho, porque a gente vai encontrar muitas dificuldades. E se a gente não tiver uma boa motivação, a gente vai desistir. Então, a motivação, ela é o principal, o que a gente deve nutrir, de principal modo, né, assim, de liberação do sofrimento é a motivação. Então, geralmente a gente não tem essa motivação sozinhos, né? E quando a gente tem filhos, a gente pensa, não, eu preciso dar um jeito nessa minha mente pirada, porque eu não quero traumatizar essa pobre criança que me foi confiada. Então a gente ganha uma motivação a mais, né? A gente fala, não, se eu não consigo fazer por mim, né? É, se eu não consigo sozinha sair desse meu caos mental, meu Deus, então me ajuda, porque eu tenho que pelo menos não colocar esse meu karma nessa criança aqui, nessas pobres crianças aqui que estão aqui nessa sala, meu. Então, a gente tem uma motivação extra, né? Eu tenho até um texto que eu escrevi uma noite, estava pensando nisso, que é assim: quando a gente maternidade é quando a nossa crise existencial ganha herdeiros, né? Então, assim, agora as nossas crises existenciais louquinhas têm herdeiros, porque se a gente não sabe lidar com aquilo, é óbvio que os nossos filhos não vão saber. Então, eu falei para vocês que outro dia o Beni, meu filho de 7, perguntou por que a vida é importante. Falei numa live, aliás. E aí ele falou assim: mãe, a gente tava, sei lá o que que a gente tava fazendo, colando o planeta no papel. E ele falou assim: mãe, por que a vida é importante? E aí, nesse momento, eu olhei para ele e eu fiquei calada, porque eu tava pensando como que eu ia falar aquilo para ele com 7 anos, né? Aí ele disse assim: a senhora não sabe a resposta? Calada. E aí eu disse assim: filho, eu sei, é porque a mamãe tá pensando aqui da melhor forma para te contar. Aí eu contei para ele, né? Aí eu pensei, se eu não estivesse tentando nutrir uma cosmovisão, eu não ia saber o que responder, porque a vida é importante. Eu ia dar uma pergunta, ou eu ia dar uma resposta assim, muito obtusa, assim, difusa, subjetiva. Então, e eu falei, filho, lembra quando você fez 7 anos que o papai levou você embaixo de uma árvore, igual o Buda, quando ele atingiu a iluminação, e o papai te explicou as 4 nobres verdades? Porque quando ele fez 7 anos, o meu marido fez isso. E aí ele falou, lembro. Aí, você lembra quais são as 4 nobres verdades? Aí ele falou, lembro. Ele falou, e disse, pois é, tem uma outra sabedoria que chama vida humana preciosa. E de fato tem no budismo, tem uma sabedoria que chama vida humana preciosa. Então, a vida humana é preciosa e é rara, porque é muito difícil a gente estar aqui sendo nesse corpo, né? Sendo seres humanos. Por quê? Porque a gente tem inteligência. Diferente dos animais, a nossa inteligência nos possibilita, né, dar a chance para a gente reconhecer a verdade da vida. E a partir disso, a gente não só para de sofrer, como a gente ajuda as outras pessoas. E aí, quando eu falei isso para ele, ele falou: ah, tá bom, entendi. Só isso. Ele não perguntou mais de nada. Ele não teve dúvida, não gerou dúvida na cabeça dele. Ele não. Enfim, foi algo que eu percebi que foi para ele e foi o suficiente. Daí, no outro dia, eu perguntei para ele: filho, por que que a vida é importante? Aí ele respondeu exatamente como eu disse. Ele até usou uma palavra engraçada: conforme. Conforme a gente vai vivendo, mãe, eu falei, cara, aprendeu conforme.
conforme a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo, disse, filha, é isso mesmo. E aí, eu sei que vão surgir outras questões existenciais, que com 6, 7 anos a criança começa a se perguntar muita coisa, e a gente precisa ter respostas à altura, né? Então, assim, cultivar uma cosmovisão própria é um trabalho que a gente tem que fazer pela gente e obrigatoriamente pelos nossos filhos. Não necessariamente todas as cosmovisões são iguais, porque, por exemplo, a cosmovisão mais tradicional tem base tanto na filosofia grega, quanto nas filosofias orientais, quanto no cristianismo, bem tradicional. Então, existem pontos comuns e existem pontos muito diferentes. Então, a gente tem que saber o que, que faz mais sentido ali, onde que a gente está instalado, qual é a nossa religião, qual é a nossa crença. E aí a gente tem que se aprofundar nisso. O que eu vou trazer aqui hoje, toda parte do caminho, é pensando no caminho espiritual, na nossa motivação, independente de onde nós estejamos instalados, né? De qual seja a nossa crença, a nossa cosmovisão. Então, vou tentar ser geral, né? Assim, ser geral, para que a gente saiba que existem fenômenos mentais, né? Que acontecem com todo mundo. E a motivação é um deles. Você pode ser hindu, islâmico, budista, cristão, ateu, que quer estudar a filosofia antiga, perene. Mas se você não tiver essa motivação e a motivação tem duas etapas. Uma delas é que a gente consiga permear, né? Entender um caminho de vida, um caminho de sabedoria, para que a gente sofra menos, para que a nossa mente fique menos desajustada. E a segunda parte, e essa é a motivação que a gente tem, né? A gente quer, cara, assim, não aguento mais essa roda da vida, esse samsara, não aguento mais esse mundo, esses problemas. Eu queria ter uma sabedoria para me liberar disso. Então, esse é um ponto. O outro ponto da motivação é quando a gente começa a fazer um caminho e a gente percebe, eu não estou fazendo esse caminho mais por mim, né? Então, não é porque eu não quero mais sofrer, ou eu não aguento mais sofrer, ou eu não aguento mais essa minha mente. É porque eu quero ajudar as pessoas. Então, essa é a segunda parte da motivação. E aí a gente fala que é quando a motivação começa a ficar pura, né? Porque no de começo é sempre assim, eu tenho que ir para o céu, eu tenho que melhorar, porque senão eu vou sofrer. Essa é a motivação impura, mas ela já está valendo alguma coisa, né? Porque a gente sempre tem motivação, sempre. A gente sabendo ou não, a gente tem motivação. O importante é a gente saber orientar a nossa motivação, saber que ela está indo para o lugar certo, né? Saber que ela vai levar a gente, de fato, para uma felicidade genuína e não apenas por aquela felicidade condicionada, né? Do chocolate, do namorado, do casamento perfeito, do filho perfeito, mas uma felicidade genuína. Então, essa felicidade genuína, ela aparece quando a gente traça um caminho para isso. Ela não vai brotar na gente, porque lembra que lá na segunda aula, lembra que a gente é ignorante, né? Então, a nossa falta de visão não faz a gente perceber as coisas como elas devem ser, e por isso a gente sofre. Então, é óbvio que a gente não vai ter felicidade genuína, né, com esse olho que a gente tá, com essa avídia, né, com essa ignorância. Inclusive, uma das raízes do significado de homem, né, significa aquele que esquece, né? Então a gente esquece quem a gente é, a gente esquece. Ele tem até o Simba, né? Lembre-se de quem você é, né? Tem muita referência na literatura e na filosofia sobre esse esquecimento, né? Porque a gente age mal porque a gente confunde as coisas, a gente não tem um olho lúcido. Então a gente confunde as realidades. E, e aí agora o caminho ele vai ser um auxílio para a gente conseguir ver as coisas, né, como elas realmente são. E a motivação é o primeiro ponto disso. Deixa eu ver, cara, isso aqui. E o tanto mais que a gente tem para falar. Acho que podemos começar. Pronto. Então, a partir da nossa motivação, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai ajustar o nosso pensamento.
E aí, para isso, o que que os grandes mestres na filosofia perene falam? Olha, para você atingir uma sabedoria e uma lucidez, você precisa, em primeiro lugar, não fazer algumas coisas. Então, a gente está num estado que a gente não vai chegar chegando, sabe? A gente vai chegar beneficiando os seres, vai chegar sentindo compaixão, vai chegar resolvendo os problemas. A gente não vai chegar assim, porque a gente não tem bagagem para isso. Então, ele vai dizer: olha, a primeira coisa que você precisa fazer é parar de fazer as coisas ruins que você já está fazendo. É parar de fazer as coisas que prejudicam o teu próprio caminho. Então, e aí eles dizem que é como se fosse um vaso, né? A gente quer preencher esse vaso de sabedoria, de lucidez, e o vaso está lotado de confusão, de caos, de loucura. Então, a gente precisa primeiro esvaziar aquilo e automaticamente a gente vai ter espaço para colocar as coisas que a gente precisa, né? Isso no nível sutil, é claro. Então, assim, os passos seguintes é não adotar ações maléficas de fala, corpo e mente. E aí a gente vai voltar lá para o Antigo Testamento, onde tem ai meu Deus, quando Moisés recebe as leis, né? Então, se vocês repararem, a fundação das religiões, a fundação das sociedades, né, do bom proceder humano, ele é sempre negativo. Ele não é assim, vá lá e seja lúcida, vá lá e seja a pessoa que vai arrasar, vai chegar nos lugares, vai tirar o problema de todo mundo. Fala assim, olha, quer saber? Não mata, não adultere, não roube. Então, na roda da vida, tem evitar ações negativas de corpo, fala e mente. Então, aqui nessa roda ele tem assim, ação, fala e pensamento, que daí varia, né? O termo. Mas no geral é corpo, fala e mente. Então, a gente não deve tomar ações que prejudiquem as pessoas e nos prejudiquem, seja a nível físico, seja a nível de energia, nível de fala, e seja a nível de mente, de pensamento. Então, assim, a gente fala, mas eu nunca matei ninguém. Assim, eu nunca roubei nada. Assim, isso não é problema para mim. E, de fato, assim, isso é a parte mais fácil, né? Digamos assim. Agora, assim, nunca traí ninguém, nunca adulterei, não fiz nada. Então, eu já posso receber os ensinamentos, né? Dizem mais ou menos. Porque, assim, a questão do corpo fala em mente, e a gente tem até as preces, elas são pensando nisso. Então, as dedicatórias das boas ações, elas terminam com corpo, fala e mente, que é como se fosse para purificar, né? Tem exercícios para purificar o nosso karma. E karma no sentido de ação, como a gente falou na última aula, na penúltima aula. Mas as ações de corpo, fala e mente é o seguinte: quando você estiver muito chateado da vida, cansada e vociferando seus pensamentos, você consegue ficar calada? E não só ficar calada, esperando o melhor momento de agir. Não só, quanto não pensar mal, não matar o outro no nosso pensamento, não amaldiçoar as outras pessoas no pensamento, né? No trânsito. Então, assim, no pensamento, na energia, a gente faz isso, porque assim, se a gente não começar começar não fazendo isso, a gente não vai conseguir receber nada, porque a nossa mente ela vai girar esse looping, ó, a vida inteira. Vai morrer aí com essa mente caótica. Então, assim, o primeiro passo é pare, querida, seja menos. Pare de pensar loucura, de gerar loucura. Porque quanto mais a gente age, né? Então, assim, a frase é essa mesmo: quanto mais você age, mais você age. Então, quando eu falo assim, olha, ai meu Deus, Lúcia, tô marcando essa sessão aqui com você porque aconteceu tal coisa, eu descobri que meu marido me traiu, minha amiga, minha chefe falou mal de mim, aconteceu uma coisa assim, meu filho tá batendo na escola. Eu falo, calma, olha só. Primeiro ponto, não faz nada. Primeira coisa, não faz nada. Porque se no meio do caos a gente consegue ficar lá paradinha, você já não vai acumular um monte de condicionamentos que só vão prejudicar, assim, a sequência, né? Então não é que a gente não vai agir, né? A gente vai agir, mas de um lugar de lucidez, não de um lugar de confusão.
Então, assim, a gente consegue contar nos dedos quanto que essa semana nos faltam dedos para contar. Quanto que essa semana a gente não pensou mal de alguém, a gente não reclamou para alguém, a gente não usou mal a nossa fala, né? Quantas vezes com os nossos filhos a gente usa mal a nossa fala? A gente fala atravessado, a gente fala grosso, a gente fala irônico com as pessoas, né? Com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso marido, com o porteiro, com a pessoa da padaria, com a pessoa que passou, te cortou no trânsito, na internet, né? Hoje em dia, assim, tá, o país está um caos, né? Mental, mental também com a questão da pandemia, a gente vê na internet todo mundo brigando. Então você vai colocar um post, sei lá, sobre, sei lá, princesas. E aí vai vir uma enxurrada de hater, porque assim, é o que tá vindo na mente das pessoas. Então, o que vem na nossa mente é o que a gente põe para fora. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Inclusive, é a recomendação, assim, de quando você tem uma questão com o filho, com o marido, a primeira recomendação é você ajustar essa motivação interna. De que, assim, você não quer que aquela pessoa, e a gente, voltando já tudo que a gente aprendeu lá com o galo, com a cobra, com o javali, com os apetites irascível, concupiscível, a gente não pode querer que aquela pessoa e amaldiçoar a outra pessoa em energia, em pensamento, para que ela haja dessa tal forma, para que você se sinta assim. Entende? Porque assim, a gente não. Olha como que é o pulo, né, da nossa mente. A gente vocifera internamente que aquela pessoa não é assim, que aquela pessoa não é assada, que nosso filho está fazendo isso, que está acontecendo aquilo. Então, isso faz com que eu me sinta assim. Então, existe um conceito que chama coemergência, que é muito difícil de entender. Eu demorei um tempão para entender. Talvez vocês entendam agora e vão dizer, meu Deus, Lúcia, que burra. Mas eu demorei muito tempo para entender esse negócio de coemergência. Eu vou tentar explicar. É o seguinte: com emergência é assim, nunca existe sujeito sem objeto. O que significa isso? Significa que se o meu filho está fazendo birra e isso me deixa brava ou irritada, naquele choro que não acaba, isso não significa que ele chorou e eu fiquei irritada. Porque a nossa irritação e o choro, eles surgem juntos. Por causa da nossa falta de visão. Porque poderia ser o mesmo choro e uma outra pessoa e não existir irritação. Então a gente cria aquilo, a gente acha que são as coisas de fora que fazem com que a nossa mente vá para um lado ou vá para o outro, mas não é. Não sei se deu para entender, mas é mais ou menos isso, que o sujeito e o objeto eles surgem juntos, né? Então, por exemplo, o que é um namoro? Namoro, ninguém sabe tipo, onde está o namoro conceitualmente. Ninguém sabe dizer exatamente. Quando alguém começa a pegar na mão, a falar eu te amo, sei lá, se comportar de determinada forma, é namoro? Então a gente já acha assim, tem a pergunta, tem que ter a pergunta, quer namorar comigo? A gente não sabe exatamente o que é, né? Mas é o nosso olhar que diz, eu acho que isso aqui agora é um namorado, né? Então agora isso aqui é um marido. É isso aqui que a nossa mente vai criando, né? Então, por exemplo, a gente vê uma foto de casais super apaixonados em lua de mel. E eles estão se olhando. E aí alguém imprime aquela foto bem bonita e põe na parede de casa. E aí, o sofrimento, né? Fazer isso. E aí a gente põe lá a foto dos recém-apaixonados na parede da casa. E aí acontece uma tragédia. Depois de 2 anos, a esposa, que estava com aquele olhar assim tão apaixonado, trai o marido, casa com outro, muda para Las Vegas, enfim, uma coisa assim, nada premeditada. E aí aquele noivo, aquele marido que foi abandonado fala, olha, esse olhar, na verdade, não era, nunca foi de paixão. Sempre foi um olhar assim meio psicopata, sabe, gente? Assim, uma coisa assim. Por que eu não percebi isso antes? E é o mesmo olhar, assim, tá na foto, assim, qualquer pessoa vê, é o mesmo olhar. Só que a gente cria, nossa mente, ela surge junto com os objetos. Então a gente vai criando, a gente vai plastificando, né? A gente vai moldando as realidades à nossa volta. E por isso que é tão difícil a gente ser lúcida, porque assim, a nossa mente leva a gente para os lugares mais absurdos. Então, vai ter um dia que você vai estar super calma com seu filho, e vai ter outro dia que você vai descontar nele, que depois você vai se arrepender, né? Porque a gente não tem essa estabilidade.
A gente vai surgindo junto com as coisas, a gente vai ganhando nascimento. Daí lembra lá da roda da vida. A gente vai ganhando nascimento em tudo. Ah, derramou café, nasce ali. Ah, machucou o joelho, fez birra, traiu, não é carinhoso, não ajuda em casa. A gente vai surgindo de acordo com as coisas, com os fenômenos que aparecem, né? A gente vai dando vários nascimentos ali, a gente não controla isso. Então, o grande pulo do gato, a grande diferença da lucidez é que quem tem lucidez, né? Os mestres, de fato, eles olham para as realidades e eles não dão esses nascimentos. Sabe? Vocês conseguem entender a diferença? Eles não dão esses nascimentos, porque eles têm esse controle, digamos assim. Eles têm essa estabilidade de deixar nascer o que deve nascer. Então, é como se eles criassem a realidade, tá? Então, tem o Lama, a gente percebe a diferença no olhar dessas pessoas, assim, é incrível, assim, é incrível. É, o Lama, né, sei que eu gosto muito do Lama Santen. E aí, assim, o olhar deles, assim, das pessoas sábias, eles nos atravessam, eles enxergam a gente. Então, por cima do nosso eixo, existem muitas camadas, né? Como se a gente fosse uma cebola. Então, a gente vai começar a conversar. Eu vou começar a falar aqui com a Lorena agora, por exemplo. Oi, Lorena, tudo bem? Eu sou a Lúcia. Ai, Lúcia, tudo bem? Eu sou a Lorena. Então, como é que tá? Ah, eu gosto disso. O que que você tá lendo? Eu tô lendo sobre isso, eu tô lendo sobre aquilo. Eu gosto dessa teoria, não gosto daquela. E aí, hoje eu vou fazer assim. Então, a gente começa a conversar e a tornar a nossa identidade. Eu tenho tantos filhos, eu tenho... nanana. A gente se confunde com todas as nossas identidades. Com o que a gente gosta, com o que a gente não gosta, com o que a gente já brigou, com quem a gente não brigou. E a gente esquece que no fundo a sabedoria ela não tem rosto, ela não tem sexo, ela não tem cor, ela não tem nada disso. A sabedoria natural, a sabedoria primordial, ela é vazia. E isso não é um niilismo, né? A sabedoria primordial ela é vazia de forma. Então quem dá a forma é o nosso olho ignorante. Então quando a gente olha para o nosso marido, o que que a gente vê? Uma pessoa que não deixa a toalha em cima da cama, que não tem a metade do trabalho que eu tenho, um muito folgado, aproveitador, insensível, que eu casei, não sei nem porquê, não sei onde vai dar esse casamento. Então, quando a gente olha para ele, a gente vê tudo isso, porque a gente está olhando para ele com uma visão torta da nossa identidade criada pela nossa mente confusa. E é assim que a gente olha. Se a gente pegar o Lama, Jesus, alguém, um mestre, sábio, e olhar para o nosso marido, ele vai olhar para o nosso marido atravessando tudo aquilo. Ele não vai ver identidade, ele não vai ver cor, ele não vai ver o que ele gostava de comer quando ele tinha 6 anos. Ele vai enxergá-lo na sua essência. Então, é somente a partir disso, de uma sabedoria conversando com a outra, que existe conversa. Fora disso, não é conversa, é só troca de confusão. Você está com a sua confusão das suas identidades aí, falando, eu estou aqui, eu nem estou te ouvindo, eu só estou reproduzindo a minha confusão. Então, daí está a diferença de um adulto sensato que vai conseguir enxergar a criança, ver que a criança não é aquilo, que ela está batendo, ok, que ela está batendo, beliscando o irmãozinho novo que chegou. Ela vai falar, ai, 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 que confusãozinha essa mente, né? Ela sabe da confusão da mente, então ela vai conseguir ver a confusão da outra pessoa e vai desdar o nó, só com o olhar. E isso é muito mágico, é muito incrível quando isso acontece, porque a gente percebe que de fato existe uma sabedoria que desenrosca os nossos enroscos com compaixão, né? Que é o olhar dos mestres. Então, assim, é muito legal quando a gente fala. Agora eu falei, eu pensei até nisso. Eu vou falar sobre a pirâmide, e aí depois eu vou falar do caminho, e aí minha própria fala do caminho vai desfazer a pirâmide. Aí, assim, mas tudo bem, porque assim, existem as bolhas de realidade que é assim, olha, você está numa bolha de realidade, você não está enxergando bem as coisas como elas são. A gente está mesmo doente mentalmente, assim, é uma doença mesmo, é uma coisa séria. Então, existem formas melhores de você atuar nessa bolha. Uma dessas formas melhores de você atuar nessa bolha é cuide primeiro do seu marido, depois do seu filho, se doe, tananã, tananã. Isso são preceitos que vão ajudar a gente, né? São caminhos melhores, né? São, como a gente fala assim, são boas bolhas. Mas além disso tudo, existem outras visões, né? Que são mais lá no fundo, pega a gente assim, mais lá dentro, né? Que a gente fala, cara, caminho espiritual não tem nada a ver
com o meu marido mudar para isso ou para aquilo, com meu filho mudar para. É a gente sozinha. Então, assim, é muito você com você mesma, você no seu cantinho aí, assim, fazendo suas orações, estudando, ouvindo o que precisa, tentando desentortar a motivação, tentando anuviar a visão. É um caminho que a gente pode fazer em grupo, né? Que a gente chama, que é igreja, sanga, enfim. Mas é um caminho muito de solitude. Então, quando a gente adentra nesse caminho, a gente deixa de ter um coração histórico, né? Não, a partir de hoje eu vou tomar os votos de que eu não vou mais ter um coração histórico. Um coração histórico é aquele coração que age a partir das suas vivências, né? Dos seus quereres, das suas demandas, da sua percepção. E esse coração histórico, ele é sempre mesquinho, ele nunca está em expansão. Então, porque lá em 1917 você falou aquilo para mim, lá em 2003 você tirou aquela foto, lá em não sei das quantas você fez isso, você fez aquilo. Então, esse coração histórico, ele não permite que a gente avance, porque a gente engessa o outro. E se a gente tiver essa visão de mais de sabedoria, a gente vai perceber que nada fica permanente, né? Quem a gente era no passado já não é quem a gente é hoje, a pessoa que a gente casou já não é a mesma que a gente está dormindo, o nosso bebê lindo que estava na barriga, fofo, no ultrassom, chupando o dedo. Agora é o bebezinho que acorda de noite, deixa a gente doida. Então, o bebezinho que dormia lindamente quando era bebezinho, agora com 2 anos está no Terrible Two. Então, a gente fica mudando, a gente muda, né? Tudo muda, assim. O carro que a gente estava demorando um tempão para comprar, agora tem que pagar imposto, furou o pneu, bateu o carro, enfim, tudo vira um caos, né? De repente, a gente fala, meu Deus, e como que eu não percebi isso, né? Como eu não previ isso? Então, esse coração histórico, ele está sempre demandando as coisas, né? Ai, talvez se eu mostrar essa aula para fulano ou para Beltrana, eles mudem comigo, né? Então, está sempre demandando alguma coisa. E o coração de expansão, ele já entendeu que não é com o outro, é sempre só com a gente, assim. Não é questão do outro, o outro pode ser a pior pessoa do mundo. Não é questão, não é essa a questão. A gente não pode condicionar a nossa. Ah, então se você estiver com a melhor pessoa do mundo, você vai ser feliz? Não vai. Porque vai estar com a mesma mente. Vai continuar em sofrimento. Então é uma questão, nossa, é um caminho muito sozinho, assim, de uma certa forma, né? E, e aí, assim, existe algo que eu gosto muito no budismo, que chama refúgio. E o que que é o refúgio? A gente sempre está refugiado em alguma coisa. Nós somos refugiados, não apenas os refugiados, né, físicos, né, geográficos, mas nós somos, enquanto espécie, todos refugiados. Porque nós estamos é como se a gente estivesse num mundo que a gente não lembra a origem, a gente não lembra a essência. A gente sabe que tem alguma coisa ali que dá sentido a tudo, mas a gente não sabe exatamente o quê. A gente não sabe exatamente como alcança isso, né? Então a gente está tentando voltar para casa, mas a gente também não sabe onde é. Então a gente é meio refugiado, assim, internamente, né? Então a gente sempre toma refúgio em algo. Ou você vai tomar refúgio no videogame, ou na bebida, ou na droga, ou no sexo, ou no controle excessivo, né? Na ansiedade, na depressão, no antidepressivo, no Rivotril. Você vai tomar refúgio em alguma coisa. Sempre, a gente já está refugiado. Então é muito importante que a gente saiba tomar refúgio no que é certo. Então, por isso, assim, que lá na primeira aula eu falo sobre o lugar seguro, para que a gente coloque no nosso lugar seguro, pessoas que estão nesse caminho, que vão nos ajudar, mestres que nos lembram do que fazer quando a gente precisa, para que a gente peça ajuda, para que a gente peça guiança, né? Para o refúgio certo. Então, no budismo, especialmente, a gente toma refúgio no que a gente chama de 3 joias, que é o Dharma, a Sangha e o Buda. Então, a gente fala assim, eu me refugio no Dharma, eu me refugio na Sangha e eu me refugio no Buda. Isso significa que o refúgio no Buda é o refúgio na sabedoria primordial, né? Nessa sabedoria lúcida, na lucidez. O refúgio no Dharma é a sabedoria, é o refúgio nos ensinamentos. O refúgio na Sangha é o refúgio em todas as pessoas históricas, né, vivas ou mortas, que trilharam esse mesmo caminho. Então, assim, você tem aí uma coleção de ajuda imensa, né, assim, poderosíssima para você. E a ajuda, por mais que ela não esteja visível, né, ela sempre está disponível. Então, quando você estiver, assim, naquele super fundo do poço, a gente fala, cara, não sei mais nem o que fazer. A gente vai tomar refúgio na amiga,
né? Na psicóloga que está no mesmo passo, mesmo passo, gente, não tem diferença nenhuma. Eu até ia dizer assim, a distância que os psicólogos, né, que os psiquiatras, que as pessoas que vêm e falam, faça isso, faça aquilo, a distância deles para os mestres de verdade é uma distância enorme. É enorme. A diferença da lucidez, a diferença da sabedoria é gigantesca. Então a gente tem que saber onde que a gente vai tomar refúgio, de fato. É, Então a gente sempre está motivado e a gente sempre toma refúgio. Aí a gente tem que pensar, em que eu estou motivado? Qual que é a minha motivação? Em que eu estou me refugiando? Qual que é o meu refúgio? Quando eu acordo no meu dia, o que eu penso? Eu penso em tomar boas ações benéficas, né? Ou não tomar mais ações, não tomar ações ruins de corpo, de fala e de mente. Quando eu acordo, eu faço esses votos, eu peço ajuda, ou eu vou na doida, assim, aleatória. Tô nem vendo, só acordei, tem que fazer o café, quem mais tem que fazer? Então, isso faz muita diferença. Isso faz muita, muita diferença, porque uma coisa é você ir sozinha para o seu dia, a outra coisa é você ir junto com um Deus, né? Com uma sabedoria, é muito diferente. Então, não é que você vai precisar agora passar 6 horas no seu quarto rezando de joelho. Não, mas a gente faz isso internamente, é uma postura interna de tomada de decisão. E o mais incrível, existem momentos que mesmo a gente fazendo isso, olha como que o negócio é tenso da visão. Mesmo a gente fazendo isso, mesmo a gente pedindo ajuda, tem dias que a gente vai estar tão perdida na nossa confusão que a gente não vai nem querer pedir ajuda. A gente não vai nem conseguir a força necessária para ir lá pedir. A gente vai estar tão envolto nisso, a gente vai pensar, não, esse negócio de caminho espiritual não, definitivamente não é para mim. Eu não quero, tô só cansado, queria só dormir, tá um saco isso aqui. Tá muito chato mesmo, tô cansada, me tira daqui, né? A gente tá uma raiva no limite, assim, além, né? Extrapolou. Então a gente fica embotado afetivamente. E, e aí a gente vai perceber esses movimentos dentro da gente. Por isso que eu acho que a motivação é o ponto mais importante. Porque, graças a Deus, existe o outro dia. Existe o outro dia para aquele dia que foi muito ruim. Então a gente volta do ponto onde a gente estava e continua, assim. E a gente vai percebendo que conforme a gente vai fazendo isso, as coisas vão clareando, assim. Ensinamentos que a gente não entendia antes, a gente entende. Mas por que que isso acontece? Porque a gente não está focado em ser boazinha, em ser compassiva, em ser benéfica, em ser santa, em ser não sei o quê, e ser a mais sábia. A gente está focado em não ser caótica, não ser confusa, e não agir em malefício dos seres. Então, esse é o nosso foco, né? E quando a gente faz isso, automaticamente a gente vira como se a gente limpasse o rio, né? Drenasse um rio. A gente vai dando espaço para a água limpa, né? Fluir, para a água limpa brotar. A gente vai ficando mais inteligente, porque a inteligência aqui nos faz propriamente humanos, então a gente fica mais humano, a gente fica mais inteligente, a gente começa a perceber melhor as coisas. Então, uma palestra que eu vi lá do não sei quem, em 2015, eu reassisto hoje e percebo que eu já vi e entendi coisas que na época eu não entendia, porque a gente se colocou numa postura de abertura, né, à vida. E adotar essa postura de abertura é o grande assim, ponto de tudo, do dia central. É a gente não ir para o dia fechado, não ir para o dia assim, sabendo o que vai acontecer, sabendo que o filho vai ser assim, sabendo que o marido vai ser assim, sabendo que eu vou estar nesse humor, sabendo que eu vou estar de TPM. A gente ir aberto. Né? Então, essa abertura do coração, ela afasta o coração histórico e ela deixa o nosso coração expandir. Essa abertura do coração ela é a postura que posiciona a gente no dia numa postura de servir com o que a gente tem, de fazer o que a gente pode, né? Sem demandar dos outros. Então, quando a gente treina isso, a gente libera os outros da nossa chatice, assim, a gente libera os outros da nossa confusão, a gente libera os outros do nosso sofrimento, das nossas demandas, né? A gente enxerga o outro. Então, assim, por isso que assim, a pirâmide é muito legal, ela resolve vidas, ela tira as pessoas de uma confusão maior, né? Mas, assim, é um caminho que depois a gente vai percebendo que foi uma ajuda, né? Assim, um band-aid, assim, ó, foi esse band-aid aqui. Deixa eu soprar o seu dodói. Agora, bora deixar o corpo curar o dodói. Né?
Então, a cura do corpo do dodói, ela é um pouco mais sutil, assim, de fazer, né? A gente vai lá, passa o metiolate, passa o band-aid, sopra. Melhora, ajuda. Mas não resolve, né? O sofrimento, ele vai estar ali naquela... Sempre vai existir. Mas a maneira como a gente vai lidar com ele depende muito do nosso nível de sabedoria, do nosso nível de lucidez. Isso é um caminho, assim. O ideal é a gente despertar, né? Acordar, atingir a iluminação. Mas a gente tem muitas camadas ainda. Então, lembra que a gente falou sobre karma lá na, na aula 2? A gente falou sobre karma, né? Quanto mais a gente faz algo, mais a gente se empenharia em fazer isso, né? Então, isso daqui é como se a gente desse um stop na roda da vida, falar, ó, para de dar nascimento a um monte de coisa doida, para a gente refazer isso aqui, né? Vamos parar de dar esses nascimentos dos pensamentos, das ações que não são benéficas, do pensamento ruminante, né, da fala excessiva. Então, se colocar. Então, quando ele fala da fala, né, que é o quarto ponto do Nobre Caminho, corpo, fala e mente. É, motivação, pensamento, corpo, fala e mente. É o quarto. É, é, quando ele fala da fala, ele diz: não faça mau uso da sua fala. Quando a gente faz mau uso da fala, não é só mentir, não é só brigar. A gente faz mau uso da fala reclamando, falando mal da pessoa. Então, não deixe isso fazer morada no seu coração. E o pensamento também, a gente pensa, né? E aí, uma coisa, eu vou abrir agora um parênteses para a gente falar sobre a inveja. É, os pecados, né, digamos assim, os vícios da mente humana, eles são muito presentes no nosso dia. Então, tem uns que a gente até brinca assim, ah, olha aí, a pessoa tem ira, colérico, né? Tá com raiva, raivosinho e tal. A gente até assume, a gente até acha engraçado, brinca, né? Olha lá o preguiçoso, ah, eu sou preguiçoso mesmo e tal. Mas a inveja é uma coisa que ninguém gosta de dizer que sente, né? Ninguém é invejoso. Eu sou todos os outros pecados capitais, mas inveja, ah, é orgulhoso, você é só mesmo autocentrada e tal. Mas inveja é uma coisa assim, que todo mundo tem, mas ninguém fica falando por aí que tem, né? Ah, não, tem inveja mesmo daquela pessoa. E a inveja, ela, ela dá nascimento para muitos comportamentos ruins, né? Interiores nossos. E o mais, como é que eu posso dizer? Sutil da inveja é que ela só se manifesta quando já está muito ruim o negócio, né? Então, assim, primeiro a pessoa rumina muito dentro dela, deturpa fatos interiores, e aí é o veneno, né? Ela é como se fosse um veneno. Chega numa forma de irritação com alguém próximo da nossa família que a gente ama, uma forma de irritação, uma forma de falar mal da pessoa, ela sempre chega nesses formatos. Então, é importante que a gente tenha essa observação interna, né? E a raiva também, né? A raiva é querer destruir a outra pessoa. E a inveja é querer destruir a outra pessoa para ela não ter o que ela tem ou porque a gente queria ter o que ela tem. E a raiva é querer destruir a outra pessoa porque ela está incomodando a nossa felicidade. Então, é curioso a gente perceber o tanto que a gente sente inveja e raiva, muito mais do que a gente gostaria. Então, existem remédios específicos para isso, né? Então, se você tem um veneno, você tem um antídoto. E o antídoto, geralmente, ele age de maneira contrária ao veneno, né? Se o veneno vai dilatar alguma coisa, o antídoto vai fechar. Se o veneno vai atuar em algo de um lado, o antídoto vem e atua do outro, né? Ele é um movimento contrário. Então, tanto da inveja quanto da raiva, uma coisa para a gente treinar internamente é assim que surgir pensamentos, assim que surgirem os pensamentos de raiva e inveja, a gente localizar isso e a gente não só fazer nada, né? Não falar, não pensar mais, como a gente desejar do fundo do nosso coração que aquela pessoa seja feliz, assim e que ela atinja a liberação das suas dificuldades e olhar para aquela pessoa não com as identidades que a gente constrói. A minha cunhada, minha amiga, minha irmã, minha mãe, meu marido, a fulana, né, da internet, aquela blogueira tal. Ah, eu duvido que a vida dela seja assim. Aquela pessoa ali conseguiu aquela promoção do emprego, eu duvido que foi alguma coisa que aconteceu. Né? Então, assim, é olhar para todas essas pessoas e vê-las como os mestres veriam, né? Então, assim, a gente forçar um desentortamento do nosso olhar. Aí eu tenho
exercício bem legal para isso, tanto para raiva quanto para inveja, que é escrever uma oração, assim, numa página, pela vida da pessoa, assim. Pega um caderninho, o seu caderninho da raiva e da inveja, você vai esconder ele eternamente na sua casa, né? Mas assim, o seu caderninho da raiva e da inveja, e você coloca lá os nomes, escreve o nome da pessoa, dá um nome para ela, assim. Pessoaliza ela no fato de que ela é um ser humano também, igual você, cheio de identidade, cheio de confusões, e que você deseja que ela encontre assim a felicidade, a superação do sofrimento, a liberação de tudo. E tem uma outra coisa que eu vou mandar depois para vocês, que a Clarissa Píncola, que escreveu Mulheres que Correm com Lobos, tem um livro que chama Libertem a Mulher Forte. Nesse livro, a Clarissa Píncola, ela é católica, né? E aí, nesse livro, ela conta a história de várias orações, né? É um livro de orações à Virgem Maria. Então, o nome do livro é Libertem a Mulher Forte. E são várias visões da Virgem Maria, assim, ela conta a história dela, como que ela é tão próxima da Virgem Maria, Nossa Senhora. E aí, lá na última oração do livro, ela vem com uma história da avó dela. Eu sempre conto isso para minhas pacientes nos atendimentos. Ela vem com uma história da avó dela. E a avó da Clarissa era essas velhas meio maluquinhas, assim, sabe? Essas velhas assim. Essas velhas massa que tem, assim, essas velhas super supimpa e super sábia, assim, pra caramba, assim. Ela que fez a Clarissa ser Clarissa. E aí ela conta que quando elas iam na missa, isso muito antigamente, né? Quando elas iam na missa pequenininhas, assim, novinhas, elas faziam de tudo pra estar tudo certinho lá, né? Assim, de véu, de joelho, coisa assim, tão formal. E a avó dela sentava do lado e tacava-lhe a reza para Nossa Senhora do jeito dela. Ah, minha mãezinha querida, como você sofreu naquela cruz. Então ela falava do fundo do coração no meio da reza das meninas, né? E as meninas, a Clarice e as primas dela, rezavam mais alto ainda para ninguém escutar a avó, né? Meu Deus, a minha avó tá rezando desse jeito aqui na igreja. Então ela tinha uma proximidade, uma devoção muito forte com a Nossa Senhora. Então ela ia lá e chorava e fazia os agradecimentos à Nossa Senhora, assim, ficava de joelhos e ela se rezando mais alto ainda para não aparecer a avó, né? E aí ela falava, aí toda vez que a avó dela terminava, a Ave Maria, cheia de graça, aí quando elas terminavam, a avó dela falava, Amém, 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 e uma mulherzinha. Ela sempre terminava com e uma mulherzinha. E eles falavam, eles continuavam, Amém, Amém, para não aparecer e uma mulherzinha. É muito engraçado. Quando eu li essa parte, gente, isso aqui é muito engraçado. E aí ela conta que a avó dela dizia que o amém, 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 do jeito que ela falava, não era assim, ai, por favor, Deus, eu te peço isso, amém. Ela não falava assim, ela dizia que a avó dela usava o amém no sentido de olhar para as coisas e dizer, é isso, é isso, é isso, graças a Deus é isso. Então ela saía nos campos e ela dizia, olha, Clarissa, quando a gente fala amém, 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 a gente olha para o trigo e fala, cresça trigo, brilhe sol, voe vento, chova chuva. Então isso é você dizer as coisas que estão acontecendo e você dizer, Clara, é isso, amém, amém, amém. Aí termina a oração, amém, amém, amém. Aí ela coloca entre parênteses, e uma mulherzinha. Aí eu falo, aí a gente olha para as pessoas que a gente pensa, não é possível que a vida dela seja assim tão perfeita. Não é possível que ela tenha conseguido esse emprego sem nenhum encurtamento ali, né? A gente olha para as pessoas e fala, amém, amém, amém. Que bom, que bom, que bom, que bom. Que bom que tá dando certo para você. Esse jeito não tem nada a ver com o meu. Mas, poxa, sério, que bom que tá dando certo para você. Que bom, a gente tem que ficar mesmo feliz, porque se a gente fica feliz com a felicidade das pessoas, a gente não só fica mais feliz, como a gente gera menos sofrimento, tanto para a gente quanto para as pessoas que estão perto da gente. Então, assim, é conseguir olhar para alguém na internet, na vida próxima e falar, cara, amém, amém, amém. E se alegrar com aquele, com aquele ganho da pessoa, né? Com aquela manifestação de, de beleza, né? De divindade, de tudo de bom que a pessoa pode trazer para o mundo. Se alegrar de fato com aquilo. Um outro aspecto da inveja é o seguinte: sempre existirão pessoas melhores que a gente. Então, é a gente olhar para todo mundo que é melhor que a gente. Existe gente melhor que a gente financeiramente,
fisicamente, intelectualmente, todos os meios possíveis, tem gente muito melhor. E a gente olhar para essas pessoas que são muito melhores e dizer amém, amém, amém. Porque assim a gente pode melhorar, a gente pode ver que dá para chegar nesse nível disso, daquilo. Então, se você consegue, sei lá, cozinhar todo dia um prato super saudável, todas as refeições, o seu filho comer super saudável, a gente fala, cara, amém, amém, amém. E assim, ainda bem que ela consegue, né? Ainda bem que ela consegue fazer isso, ainda bem que ela consegue. Eu não consigo, mas ela consegue, que bom. Então, assim, a nossa felicidade, ela multiplica quando a gente fica feliz, né, pela pessoa, pelas outras pessoas. Em vez da gente nutrir essa inveja, né, essa raiva oculta e se ressentir, se paralisar, né? Sempre quando a gente sente raiva, a gente também pode fazer isso, escrever no caderninho, desejar votos de felicidade. No budismo tem uma oração própria para isso até, é a metta bhavana. É a gente pensar em alguém na nossa cabeça, e aí pode ser qualquer pessoa. E aí deseja que a pessoa seja feliz, que se liberte do sofrimento, que se libere das causas do sofrimento. E é uma oração linda. E aí termina. É, Então, basicamente, a gente falou. Ah, sim, aí eu pulei uma parte. Quando a gente fala da motivação, quando a gente ajusta a nossa motivação, depois vem o pensamento. Então, a gente vai perceber que o nosso pensamento está torto, a gente desfaz ele, paga com uma borracha. Não estou muito obsessiva com esse assunto, né? Não consigo parar de pensar nesse assunto. A gente apaga com uma borracha, né? É mais sobre o não fazer, lembra, assim? É sobre o não fazer do que sobre o fazer. Então, a gente tem, adotando essa autopercepção, a gente fazendo isso todo dia, todo dia, todo dia, lembrando, a gente vai perceber o tanto de dificuldade que a gente tem, o tanto que a gente erra, o tanto que a gente cai, mas a nossa motivação vai manter a gente no caminho. É, E aí a gente chegou mais ou menos, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, no quinto. Aí eu vou deixar os três para os próximos aulões, porque daí a gente vai falar sobre as virtudes, e aí eu vou colocar o esforço correto, modo de vida correto e a meditação, contemplação correta. Daí no caminho de 8 passos, ele chama pensamento correto, motivação correta, fala correta, mente correta, corpo correto. Então, assim, ele usa assim, correto, porque de fato a gente não está usando corretamente, né? Assim, então, existe uma forma correta de usar. E isso é inegável, assim, isso, não, por exemplo, a reclamação. A reclamação é uma coisa que mata o nosso espírito. Qualquer sábio de qualquer canto do planeta ou canto da linha do tempo vai te dizer a mesma coisa. Cara, não reclama. Não reclama, assim. Tenta encontrar uma solução para o teu caso que não seja reclamando, porque você mata o seu espírito reclamando. Então, usar de uma forma sábia a nossa fala, a nossa energia, o nosso corpo, a nossa mente, vigiar isso, né? Não fazer o mal, não dar mais nascimento na roda da vida. Então, esse é o nosso desafio. E aí vão existir, por exemplo, daí vou fazer só um parênteses e a gente já finaliza. Existe o quê? Existem purificações. O que são purificações? É você já ter um karma ali que você já veio alimentando de ansiedade, de medo, de inveja, a sua vida inteira, ou você recebeu da sua ancestralidade, ou você tem isso nutrido desde pequenininho, ou as duas coisas, e você quer purificar isso, tá bom? E tem como a gente avançar mais rápido nisso? E aí existem as purificações. Então, existem purificações de corpo, de fala e de mente. E as grandes tradições nos dão esse presente, que a psicologia moderna não dá. Ok, já descobri que eu tenho isso, o que eu faço? Né? Não é só ajustar a motivação, ajustar o pensamento, mas a gente consegue elaborar até umas técnicas, né, de escrever no caderninho da inveja. Mas a primazia da fala, por exemplo, é a oração. Então, a oração é uma coisa que existe há muito tempo. O que acontece? A nossa mente é caótica e fica dando loopings na nossa cabeça, né? Eu abri a geladeira para quê mesmo? O que eu vim pegar aqui? O que eu fui fazer ali? A gente está todo tempo desatento. Hum. Então, a oração, junto com aquele terço, né, que também tem grandes. No islamismo tem um terço, no budismo tem um terço de contas, né, de bolinhas. Então, isso é para aterrar a gente. Já falei isso alguma vez? Isso é para aterrar a gente no momento presente. Então, você está girando a bolinha, e você está sentindo a bolinha, e você está pensando na oração, e você não está pensando lá no que você tem que comprar no supermercado. Essa é a intenção da oração, não é a gente ficar lá, qual é a bolinha que tá mesmo? Qual que é a oração? O que eu tinha que fazer mesmo hoje?
Então, o objetivo da oração, do mantra, da repetição, é te trazer para o momento presente, né? Te ancorar no aqui e no agora. Daí, quando você for abrir a geladeira de noite, em vez de pensar o que que eu vim fazer aqui, ou o que que eu vim fazer aqui mesmo na sala, o que que eu tinha que fazer aqui embaixo, o que que vai vir na sua mente? A oração. Então, por isso que é muito importante, assim, a nossa cultura, ela perdeu esse costume, né? Então, olha só, a gente perde o costume de oração, de repetição de mantra, de rezas, né? E a gente entra numa mente caótica da modernidade. Então, se a gente for um pouquinho viajar, pegar um avião e for lá para a Índia agora, por exemplo, para uma cidadezinha bem pequenininha lá, a gente vai ver que as pessoas vão comprar pão de terço, fazendo oração. Tararara, tipo, passa uma bolinha, tararara, passa uma bolinha. Elas andam isso na rua. Então, outro dia na praia, a gente estava aqui, tinha um senhorzinho que estava andando na praia, rezando o terço. Ele estava com o terço dele rezando na praia. Porque enquanto como é que eu posso dizer? É um ritual, né, de ancoramento na presença. Então, você está andando e você não está pensando na morte da bezerra, você está rezando, né? E fazer isso também com o nosso andar, né? Quando a gente for andar, a gente de fato andar. Quando a gente for tomar banho, a gente de fato toma banho. Quando a gente lavar a louça, a gente de fato está pensando na louça, nas sensações que a gente tem. Hoje em dia chamam isso de mindfulness, né? Mindful. Mindfulness. Mente vazia, né? Esvaziar a mente, conviver melhor com o silêncio e, e, e trazer isso para o dia a dia, né? Quando a gente está dando banho no nosso filho, a gente dá banho nele, a gente olhar no olhinho dele, a gente perceber como é que tá o coraçãozinho, como é que tá o suor, o cheirinho, tudo assim. A gente pegar os nossos sentidos para se comunicar de fato, né? Não é dar aquele banho assim, ó. Pega a toalha e pronto, já deu banho. Vai dormir, já, vai dormir. Uma coisa assim muito mecânica, né? Então usar, assim, quando a gente estiver com o nosso marido, estar com o nosso marido, né? Não ser um negócio assim, mas a minha obrigação lá da pirâmide da Lucy. Agora eu tenho aqui que fazer esse jantar, porque esse marido tá em cima dos filhos. Mas a gente usar um, se a gente usar um ajuste na nossa visão, a gente vai perceber que tudo dá para virar caminho, né? Então, assim, não tem desculpa para você não meditar onde você estiver. Você pode meditar andando, você pode meditar dando banho no seu filho. Você não precisa sentar em lótus, numa posição com incenso, uma vela acesa. Você faz isso onde você estiver, né? Então, assim, é dificuldade nossa mesmo. Aí a Leilani mandou aqui, engraçado que eu achava exatamente o contrário, que se eu rezasse enquanto estava fazendo outra coisa, como caminhar, por exemplo, eu imaginava distância da oração. Não, assim, a gente pode se distanciar da oração sentada, sim, fazendo só isso, com uma vela ligada na nossa frente, de para outro lugar, né? Então, assim, você saber priorizar na sua cabeça, assim, não que ele só vai rezar na praia, né? Mas entre passear na praia e ficar pensando em um monte de coisa e passear na praia e fazer oração, é melhor passear na praia e fazer oração, né? Melhor entre ir no mercado pensando em um monte de problema e poluindo a sua mente de confusão, melhor ir fazendo oração. E aí, por isso que existem os mantras, né? Que eles ficam ressoando na nossa mente um tempão. Um tempão fica ressoando a mente. Então, a nossa mente, em vez de ficar, ai, eu tô com essa dificuldade, eu tô com aquela, eu tenho isso de dificuldade, será que eu vou conseguir dar conta disso, daquilo? Vem um mantra. Aí fica tocando mantra. Então, isso é ótimo, porque deixa a gente por dentro, arruma a gente por dentro, né? Daí existem outras práticas comuns a todas as religiões, como, por exemplo, o jejum, né? A esmola, a caridade, ajudar as pessoas. E são práticas espirituais que a gente vai ter que ritualizar na nossa vida de acordo com o que a gente acredita. Ah, tem uma outra purificação de corpo, né? Que isso tudo são purificações, né? Oração, jejum, esmola. Isso tudo são tipos de purificação. Tem uma aula muito legal, eu já indiquei para vocês, lá do ICLS, que é do professor Luiz Gonzaga, que ele ensina como fazer pão espiritual no cristianismo, né? Então, assim, de cosmovisão cristã tradicional, ele é a melhor pessoa que eu conheço, mais inteligente, meu psicólogo, tudo. Eu gosto muito dele, assim, ele é super inteligente, super confiável, e ele até traduziu um livro de budismo. Ele é incrível, incrível, incrível. Sou fã, apaixonada por ele. Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, do ICLS. E aí, o que a gente falou da fala, do corpo, da mente, tá?
Então, assim, tanto o jejum quanto a esmola, quanto. Aí ele, na aula do pão, ele fala, né? Por que do jejum, por que da esmola, da caridade, por que da oração, como fazer oração, como fazer o jejum, de acordo com o cristianismo histórico, né? E, e aí ele fala, e aí tem uma outra questão de purificação, que é só para vocês visualizarem o que eu estou falando, que no Oriente eles têm purificação das mazelas do corpo, da fala e de mente, uma purificação física. Então, você tem que fazer, sei lá, 1000 vezes uma prostração, né? Que assim, você coloca a mão na testa, na boca e no coração, que é corpo, fala e mente, e aí você se ajoelha e você encosta a testa no chão. E aí você sobe, e aí quando você levanta é como se você deixasse os venenos mentais no chão, né? E viesse mais purificado. Então você faz isso várias vezes, porque você está também numa postura de quebrar o orgulho, né? De fazer isso. Então, quando a gente começa a lembrar disso, né? Ah, não, tem que quebrar meu orgulho, tem que purificar corpo, fala e mente. Primeiro para eu sair do mar de confusão, depois para beneficiar as pessoas. Então, acho que a gente pode colocar isso na nossa vida, né? Esses rituais de purificação, de lembrança. E eu acho que basicamente é isso. Depois a gente vai falar sobre o modo de vida correto, o esforço correto e a atenção correta, né, que é a meditação correta. Mas assim, lembrando de fala correta, corpo correto, mente correta, pensamento correto e motivação correta, já é um montão de coisa para a gente fazer, né? E ver o tanto que a gente está errando. E o tanto que a gente tem dificuldade, né? Deixa eu ver se vocês falaram mais alguma coisa. Se vocês tiverem dúvidas. Ah, ressoou forte a história dessa avó. Eu vou mandar depois o, essa história. É muito legal. Amém, amém, amém. Esse coisinha aqui, ó, é uma página desse livro. Essa imagem aqui é uma página desse livro, que é uma outra história linda também, que aí eu disse, gente, eu vou arrancar essa página desse livro e vou plastificar e vou grudar no meu, no meu cantinho. Minha visão está muito turva, a minha também. É exatamente isso, assim, é a nossa visão turva. A gente encontra. E aí o que acontece? A gente se põe no caminho, ah, não, beleza, eu vou querer ter essa motivação, quero mais sofrer, não quero mais ser autocentrada, quero virar adulta, quero ajudar as pessoas. E aí a gente se coloca nisso, a gente vai ver que a gente vai falhar um monte, mas a gente vai receber um monte de ajuda, assim. Um monte de ajuda que a gente nem imaginava, assim, que receber, a gente vai receber. O nome do livro é Libertem a Mulher Forte, da Clarissa Píncola. E o nome do livro, o Luiz de Gonzaga, ele também tem um livro que chama Pai Nosso. Aí ele explica o que de fato significa a oração do Pai Nosso, né? Porque, assim, a gente nunca meditou profundamente sobre as orações que a gente faz, né? Isso não é um costume nosso. Mas existem meditações e contemplações profundas sobre as orações. Então ele explica, assim, de uma forma bem profunda, o Pai Nosso. Aí o nome do livro dele chama Pai Nosso. Por exemplo, a oração que eu faço chama. Tem um livro que explica a oração. Tipo, olha, essa oração é assim. Você repete de uma forma aleatória se você quiser, mas ela significa exatamente isso aqui. Então, saiba o que você está falando quando você está fazendo a oração. Não vá fazer de forma aleatória. Repetir porque você decorou quando você tinha 5 anos, o Pai Nosso, Ave Maria, e aí você repete. Saiba o que você está falando, o que você está pedindo, né? E aí é sobre isso. Ah, sim. É bonito, né? Controlei a chorar do nada em cada parte do Pai Nosso. É lindo. E aí ele ensina também por que fazer em latim, né? Por que fazer orações no idioma original. A gente acumula méritos. E aí também existe esse conceito de acúmulo de méritos. O que é acúmulo de méritos? Acúmulo de méritos nada mais é você se preencher, né? Ou se esvaziar e para conseguir receber mais ensinamentos. Então, e tem também uma prática para isso, de acumulação de méritos no budismo, que é assim, você termina o dia e você fala que os méritos acumulados por toda essa prática beneficiem todos os seres, que todos os seres possam se liberar do sofrimento. Nanana. Aí você faz uma oração dedicando os méritos daquele dia, porque no dia você vai pisar, tropeçar e vai andar muito bem. Então você pega o que você andou muito bem e dedica. Não que sejam dedicados para minha iluminação e para a iluminação que todos os seres atinjam a iluminação. E aí eu tenho até um lama que chama Alan Wallace, que ele fala, olha, você fez algo bom, você já dedica na hora.
né? Você fez uma meditação, você pensou em alguém, você desejou bem. Ah, eu dedico os méritos dessa ação para o benefício de todos os seres. Eu dedico os méritos dessa comida que eu fiz para o benefício de todos os seres. Então, assim, aí a gente pegar aquilo e dedicar, e aquilo, de fato, assim, é porque é muito sutil, né? A gente é muito materialista, então a gente vai falar sobre isso, a gente já vai imaginar moedas, né? Ah, não, mas e se eu tiver tanto acumulado disso, eu vou conseguir entender aquilo, e não é bem assim. Isso acontece num nível muito sutil. Existe algum exercício para ajudar na concentração para alguém que está tão perdido como eu, que está habituado a fazer 100 coisas ao mesmo tempo? Bem, a oração e a meditação, que são os próximos passos, né? A meditação. A meditação e a oração, a contemplação de qualquer maneira, ela ajuda muito a gente, especialmente eu acho que quem é muito controladora e fazedora das coisas, assim, quem é muito ativa, se eu falar, cara, eu vou dizer para essa pessoa meditar, ela não vai ficar um minuto, porque a mente dela vai dizer, meu Deus, não tem condição. Então, olha só, você consegue fazer oração, porque a oração é uma fala, né? É uma ação, né? É uma oração. E aí você conseguindo minimamente limpar, né, a poluição extra, assim, aparar as maiores arestas que tem na sua mente, você já vai abrir espaço para que o seu silêncio seja mais fecundo. Então, quando você tentar para fazer silêncio ou estiver em silêncio, você já vai estar mais tranquilo, né? Já vai ficar mais confortável, porque o silêncio é muito confortável. É muito bom esse lugar de silêncio e abertura, assim, a gente ficar nele, assim, quando a gente conhece, a gente não quer mais ir embora dele. No, em todas as experiências mínimas, né, que eu tive, pequenininhas, ínfimas, de encostar um pouquinho nesse silêncio, queria falar para sempre, dizia, olha, pode trazer minha mala, minha querida, que eu quero ficar para sempre aqui nesse lugar. E assim, é lindo, porque assim, não existe esse lugar. Esse lugar é agora, é aqui, é a vida, né? Não tem esse lugar, não é lá no mosteiro, não é lá na montanha, é na vida, né? Mas é um lugar interno que está acessível, só que a gente não consegue ficar lá. Então, isso assim, é angustiante demais. E a gente vê, a gente com 30, 35, 40 anos, cheio de crise existencial, porque a gente não deu uma resposta para isso a vida inteira. A gente não pensou nisso na vida inteira. Tem um buracão dentro da gente querendo. Tem um buracão chamando por isso. E aí, lá, falando também da minha cosmovisão, no budismo tem um ditado que é assim: quando você dá um passo em direção aos Budas, os Budas dão 1000 passos em direção a você. Então dizem que o silêncio ele tá ali só esperando alguém dar uma moralzinha para ele, que ele engole a pessoa, né? Quando ela dá uma moralzinha, assim, ele engole. Então, assim, a gente se abrir mesmo e se colocar assim, me resgatem, por favor, porque tá muito caótico. E a gente é resgatado inúmeras, inúmeras, inúmeras vezes. Né? Assim, não é um caminho que a gente vai fazer sozinho por causa da nossa motivação. Mas a gente não vai andar todo o tempo só. Né? Tem um monte de proteção, um monte de ajuda, um monte de coisa assim que a gente nem pensa. Guiando a gente para isso, que a gente nem vê. Né? Então, é isso, assim, eu vou mandar, eu sempre fico um pouco assim, eu vou mandar isso no grupo, mas algumas pessoas podem não entender, porque querendo ou não, é, é um assunto um pouco pessoal, né, assim, às vezes eu mando uma oração e a pessoa, meu Deus, essa oração, mas isso é tão, é uma heresia, né, contra a minha crença, e aí eu fico um pouco receosa de mandar as coisas, mas eu tava pensando em mandar várias fontes, assim, daí vocês escolhem é, o que agrada mais, né? Porque para fazer uma cosmovisão, a gente tem que ir sentindo, né? Assim, igual quando alguém fala, Lúcia, me indica um livro de autoconhecimento, eu penso, putz, não tem como indicar, porque depende de onde a pessoa tá, depende de que ela já sabe, do que ela quer alcançar, né? Do que ela já acredita. Então, o nosso caminho de autoconhecimento é nosso, assim, a gente vai costurando, assim, vai pegando um livro disso, mistura Clarissa com Buda, mistura Buda com Aristóteles, aí vem Jesus, aí vem santa de não sei quem. Aí a gente vai vendo assim, o que vai iluminando assim a nossa inteligência, para onde que vai, a gente vai caminhando, né? E aí a gente tem que o importante é a gente querer começar, né? Querer começar. Quando você vai querer começar, você vai pensar em desistir, vai achar que não tá dando efeito, vai achar que não tá surtindo nenhum efeito, que você tá doido igual, que passaram 2 anos e nada aconteceu, né? Mas o segredo é não desistir. Enquanto a vida há esperança. E é isso, gente. 11 horas. Vamos fazer almoço de família domingo. Vamos dedicar os méritos dessa refeição para o benefício, para a iluminação de todos os seres sencientes.
E aí tem dias que a gente faz, ai meu Deus, eu tô morta de cansada, ainda vou ter que fazer almoço, a menina tá com fome, o marido ainda quer que seja rápido, ainda quer que eu seja rápida. Meu Deus, eu faço tanta coisa, ainda quer que eu faça rápido na hora, né? Então, assim, a gente pode ir desentortando o olhar, né? Nosso olhar sobre o outro também, né? Tipo, queria que eu faça rápido, tipo, imagina, coitado, assim. Olha a confusão, né, da cabeça desse ser também, tipo, tão confuso quanto eu. Olha esse serzinho aqui chorando com fome, chorando com fome. Olha o nível da confusão da pessoa, né? Então, assim, a gente olhar e falar, igual ontem, a gente estava todo atrapalhado aqui em casa, todo assim, sabe aqueles dias, assim, tudo vai atrapalhado. Aí eu comecei a rir, né? Eu falei, gente, a gente é muito atrapalhado, a gente está muito atrapalhado, vamos dar vamos voltar um espaço aí que a gente está super atrapalhado, aí a gente ficou rindo. Mas tem vezes que a gente entra, né? A gente dá nascimento. Ai, tô muito atrapalhado, não aguento mais, tem que fazer tudo, tá, não sei o quê. E aí a gente já nasce dentro daquilo e vai embora, né? Então a gente tem que saber, assim, o que que a gente vai deixar nascer, né? O que que a gente vai dar nascimento, o que que não. Então, quando a gente encontra esse nosso eixo fora das identidades, a gente, não é que a gente vire nihilista, né? Que, agora então não tem identidade, não tem nada. Não é isso. É porque a gente consegue ver todo mundo adequadamente, assim. Ver você, meu filho, mas você também é você, né? Você é muito mais do que isso. Ver essa casa, que é a nossa casa, mas também é muito mais do que isso. E ver... Aí tem uma outra coisa que no budismo zen chama o vazio é a forma e a forma é o vazio. Fiquei, sei lá, 10 anos tentando entender, mas o que é isso de vazio é a forma é o vazio, e eu não consegui entender, né? Porque assim, toda forma é vazia. A sabedoria, você vai, não, aqui é uma luz, aqui é um marido, aqui é um gato, aqui é um microfone, aqui é um mouse, mas toda forma ela é vazia. Enfim, gente, eu não vou explicar, né, agora no final da aula, a forma vazia, vazia forma, mas é um tipo de meditação, assim, para a gente levar na nossa cabeça que, na verdade, aquilo tudo é vazio dos significados que a gente atribui com a nossa mente condicionada, né? Aquilo só tem um significado no nível de sabedoria, que é vazio. Deixa eu ver aqui alguma outra coisa. Também tenho buscado leitura da Sagrada Escritura, da oração Santíssima e a Santa Eucaristia. Me retira de qualquer caos na minha alma. Gratidão, luz, salve, reforço, fortalece minha vida. Obrigada, Sandra. Ó, Eucaristia é uma coisa linda, linda, lindíssima. Assim. Para mim, eu acho que é o ritual, o perfeito ritual, assim, de todas as tradições, é a Eucaristia. Bom, gente, é isso. Beijo, bom almoço, bom domingo. Depois me mandem mais feedback, se vocês puderem, lá no grupo também, tá bom? Beijo. Obrigada. Tchau, tchau.